Então tá, vou continuar então aí, né, uma espécie de revisão de conteúdo aí, né? Na quarta-feira eu fiz uma web, disponibilizei lá no Moodle, né? Quem tiver interesse de assistir lá depois pode acessar. E eu vou continuar aqui. Então, eu estava fazendo alguns exercícios aleatórios. Na verdade, eu peguei alguns exercícios até da prova do ano anterior, só para comentar sobre o conteúdo e vou continuar fazendo isso, né? Então, vou resolver esse exercício aí. Determina os extremos absolutos da função aí que foi dada no intervalo, né, que foi dado aí. Então, a ideia de extremos, a gente viu que existem os testes, né, de primeira e segunda derivada, mas quando a gente trabalha no intervalo fechado, como é no caso desse exercício aqui, né, dentro desse intervalo aqui, a gente tem uma outra forma de resolver, né? Os pontos de extremo, né, eles sempre vão ter como candidatos a eles os pontos críticos. Então, o primeiro passo, sempre, né, que for calcular a ideia de extremos, né, ponto máximo, ponto mínimo, a gente tem que primeiro começar calculando os pontos críticos. Então, calcular ponto crítico é calcular os pontos onde a derivada é igual a zero ou pontos onde a derivada não exista, né? A derivada dessa função vai ficar o seguinte, ó. Então, a função é essa aqui, ó, 10x vezes 2 menos ln de x. Aqui, ó, se eu não quiser, vou até voltar aqui, eu posso fazer a regra da multiplicação para derivar, porque aqui tem x e aqui tem x, ou também posso, se quiser, você pode fazer distributiva antes de derivar, que é 10x vezes 2 vai dar 20x, 10x vezes menos ln de x vai ficar menos 10 ln de x. Vou calcular a derivada dessa função, então, derivada de 20x é 20, aqui faltou um x, né, porque é 10x, ó. 10x. Então aqui eu vou ter que usar a regra da multiplicação. Eu vou trabalhar com a ideia de que esse menos 10x é o primeiro termo e que o ln de x é o segundo termo. Como a gente já viu pela regra da multiplicação, deriva o primeiro, repete o segundo. Como o primeiro é o menos 10x, derivada de menos 10x dá menos 10. Repete o segundo, né? ln de x. Mas aí faz o contrário, agora repete o primeiro, que é o menos 10 ln de x. E deriva o segundo, derivada de ln de x é 1 sobre x, aí é a aplicação de regra. Então, fazendo essas contas aqui, a gente vai ter 20 menos 10 ln de x, esse mais com esse menos aqui vai dar menos, né? Aqui, opa, deixa eu só fazer uma correção aqui, ó. Aqui, na verdade, não é menos 10 ln de x, né? Aqui é menos 10x, né? Porque eu repeti o primeiro, que é o menos 10x, e derivei o segundo, derivada do segundo é 1 sobre x. Ó. Então, repeti o primeiro, derivei o segundo, mais com menos vai dar menos, cancela esse x com esse x, então aqui vai dar menos 10, ou seja, 20 menos 10 aqui ó, vai dar 10 menos 10 ln de x. Então, essa é a derivada, né? É a derivada da função. Então, aí a gente vai procurar ponto crítico, né? Lembrando que ponto crítico, antes de mais nada, são pontos do domínio. Para os valores do domínio, né, todos eles, a derivada vai existir. Então, quer dizer que não vai ter ponto crítico devido à não existência da derivada, porque essa função aqui, ela existe para todos os valores do domínio, que é dessa função aqui. Então, a única forma de ter ponto crítico aí é a derivada ser igual a zero. Então, derivada sendo igual a zero. Então, vou igualar essa função a zero. A derivada da função, menos 10 ln de x igual a zero. Vou passar esse 10 ln de x para lá, né? Então, vai ficar 10 igual a 10 ln de x. Passo 10 dividindo, vai ter ln de x igual a 1, né? E aqui é uma equação logarítmica, né? Lembrando aqui, eu poderia fazer direto, mas o que é o ln de x? O ln de x é o log de x na base ao e. Né? O ln é a mesma coisa que o log de base e, igual a 1. Então, a gente mantém o x, pega esse e e coloca ele elevado a 1.
e elevado a 1 igual a e. Então, o único ponto crítico que a gente tem para essa função aí, ó, é o x igual a e, né? Então, aqui como que a gente faz então para encontrar os extremos? Eu vou pegar esse ponto crítico, primeira coisa, vou verificar se ele pertence ao intervalo que foi dado aqui. Opa. Ele pertence a esse intervalo aqui, ó. Ele está entre 1 e e elevado ao quadrado. O e vale 2, alguma coisa, né? Aproximadamente 2, só para a gente ter uma ideia. Então, quer dizer que o início do meu intervalo é 1 e o final é 4 ponto alguma coisa. Então, o e, que é 2 ponto alguma coisa, pertence a esse intervalo. E aí eu vou testar os meus valores. Então, eu vou pegar os dois pontos do intervalo, né? Então, eu vou pegar o x igual a 1 e o x igual a e ao quadrado, que são os dois extremos do intervalo, e vou pegar todos os pontos críticos que estiverem entre esses dois extremos. No caso, aí só tem um, que é o x elevado a e. Ou seja, quando se trabalha com intervalos fechados, o nosso valor máximo e mínimo absoluto, ele vai estar aqui, nesses valores que a gente tem aqui, né? E aí, como que eu testo esses valores? Eu pego a minha função original. Então, eu vou pegar essa função original aqui, ó. Vou só colocar ela aqui na frente, aqui, ó. F de x igual a 10x vezes 2 menos ln de x. E vou substituir cada um dos meus pontos aqui. O que der o maior valor, né, é o ponto máximo, o que der o menor valor é o ponto mínimo. Então, aqui vai ter o seguinte, para x igual a 1, o valor de y é. Então, vou trocar o x por 1 aqui. Ó. Então, colocando aqui 1 no lugar do x, 10 vezes 1 é 10, né? 2 menos, colocando 1 aqui no lugar do x, vai dar ln de 1. Então, ln de 1 é igual a 0. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 10, 20. Então, a imagem de x igual a 1 é y igual a 20. Então, é o ponto aqui, ó, 1, 20. É o x e y. Vou usar o x igual a e, colocando no lugar do x aqui, ó, 10 vezes x. Como o x é e, então vai ficar 10 vezes e. Né? 2 menos... Aqui eu vou colocar no lugar do x o e, ó, ln de e, né? Mais uma vez é saber aí trabalhar com função logarítmica. Ln de e vale 1. 2 menos 1 é 1. 1 vezes 10e é igual a 10e. Então, nós achamos o segundo ponto aí, ó. Quando o x é igual a e, o valor do y é 10e, né? Então, 10e. Só voltar aqui e organizar isso aqui. 10e. Né? Então, o valor do primeiro é 20, o valor do segundo é 10e, o valor do terceiro, ó, vou colocar o e ao quadrado no lugar do x, então vai ficar 10 vezes e ao quadrado, né? 2 menos, e no lugar do x eu vou colocar e ao quadrado, então vai ficar ln de e ao quadrado. Propriedade de logaritmo, ó, ln de e ao quadrado. Em logaritmo, quando você tem uma potência aqui, você pode pegar ela e colocar aqui na frente multiplicando. A gente aprende isso lá no ensino médio. Né? O ln de e vale 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Ou seja, isso aqui é igual a 2. Se isso aqui é igual a 2, 2 menos 2 é 0. 0 vezes esse termo aqui vai dar 0. Ó. Então, quando o x é igual a e ao quadrado, o y é igual a 0. Então, dos três valores aqui, qual é o maior e qual é o menor? Então, aqui é 20. O e, como é 2, alguma coisa, então aqui vai dar 20, alguma coisa, 21, alguma coisa. Então dá um número maior que 20. E aqui dá 0. Então quer dizer que esse 20, 21, alguma coisa é o maior e o 0 é o menor. Então a gente pode concluir aqui o seguinte, ó, que esse ponto é o ponto máximo absoluto, né? E esse ponto é o ponto mínimo absoluto. Né? Então, exercícios em que a gente trabalha com a ideia de intervalo fechado, como é nesse caso aqui, a gente sempre vai poder falar sobre extremos absolutos, máximo e mínimo absoluto. Né? E quando se trata de exercícios que você não tem essa relação com intervalos fechados, aí você vai ter que trabalhar lá com os testes que a gente aprendeu. Beleza? Esse é o primeiro exercício aí. Alguma pergunta sobre ele aí? Então, vou pegar outro exercício aqui. Lembrando que não tem garantia nenhuma que esses exercícios que eu estou resolvendo aqui são exercícios que vão cair na prova, não, viu, gente? Eu só peguei alguns exercícios da prova do semestre passado para poder comentar sobre a matéria como um todo, né?
Então, aqui, ó, o segundo exercício que eu peguei também da prova do ano passado, né, do semestre passado. Dada a função, determine o valor da segunda derivada para x igual a 1. Então, primeiro vou calcular o valor da segunda derivada. Mas para calcular o valor da segunda derivada, primeiro eu preciso calcular o valor da primeira derivada. Então, como se trata de uma divisão, então, derivada pela regra da divisão. Deriva a parte de cima, derivada de 3x é 3, multiplica pela parte de baixo. Como a parte de baixo tem mais de um termo, obrigatoriamente você tem que colocar o parêntese, né? Menos, agora faz o contrário. Deriva a parte de baixo, derivada de 2x ao quadrado é 4x, derivada do 2 é 0, né? Vezes a parte de cima, que é 3x. Tudo isso dividido pela parte de baixo ao quadrado. Fazendo a multiplicação aqui vai dar 6x ao quadrado, 6x ao quadrado, esse por esse aqui vai dar 6, menos 12x ao quadrado, que é esse aqui, né? Sobre 2x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui, ó, simplificando aqui, ó, vai ficar 6 menos 6x ao quadrado sobre 2x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Então, essa é a primeira derivada. Aí nós vamos fazer a segunda derivada. O que é a segunda derivada? Eu vou pegar a primeira derivada e vou derivar novamente. Então, eu vou pegar isso aqui e vou derivar. Outra vez, regra da divisão. Deriva a parte de cima. Então, a derivada dessa parte de cima, derivada de 6 é 0. Derivada de menos 6x ao quadrado vai dar menos 12x. Repete a parte de baixo. Menos, agora faz o contrário. Deriva a parte de baixo e repete a parte de cima. Só que a parte de baixo eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque trata-se de uma função composta. Então, eu vou descer o 2 multiplicando. 2x ao quadrado mais 2. Aqui em cima, 2 menos 1 é 1. Então, desci o 2 multiplicando, subtraí 1 aqui em cima. Fiz a derivada da parte de fora sem mexer na parte de dentro. A derivada da parte de dentro eu vou fazer na frente, ó. Vezes, derivada de 2x ao quadrado é 4x. Derivada de 2 é 0. Como deu só um termo, não precisa colocar o parêntese aí, não. Então, vai ficar isso aqui, vezes a parte de cima, que é 6 menos 6x ao quadrado aí. Então, a derivada vai dar isso aí sobre a parte de baixo elevado ao quadrado. Então, como estava elevado ao quadrado, já elevando ao quadrado de novo, vai ficar elevado à quarta, né? No caso aqui, você nem precisa desenvolver essa expressão aqui, porque o exercício já te deu o valor, né, que é para substituir no lugar do x, que é o valor 1. O exercício te deu isso, ó. Você voltar aquele enunciado, ó, segunda derivada no ponto 1. Então, você já pode substituir aqui, ó. Mas se quiser desenvolver isso aqui, você pode desenvolver também. Por exemplo, assim, ó, esse termo aqui, que é o primeiro termo, ele tem o 2x ao quadrado mais 2. Esse segundo termo aqui inteiro também tem 2x ao quadrado mais 2. E aqui embaixo tem o 2x ao quadrado mais 2 também. Quando você for cancelar, você sempre cancela a menor potência. Por quê? Porque a menor potência você tem a garantia de que está em todas, né? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 4. Ou seja, eu vou tirar 1 de cada. Se eu tirar 1 daqui, ele some. Aqui tem 2. Se eu tirar 1, sobra o outro. Aqui tem 4. Se eu tirar 1, sobram 3. Aí, ó, desenvolvendo isso aqui, ó, menos 12 vezes 2x ao quadrado, vai ficar menos 24x ao cubo. Menos 12x vezes 12. Eu posso fazer essa distributiva, lembrando que aqui ficou elevado a 1. Aí eu posso fazer distributiva. Menos 12x vezes 2 vai ficar menos 24x. Né? Aqui, ó, menos 2 vezes 4x dá menos 8x. Menos 8x vezes 6. Então, aqui vai ficar menos 24x. Não, peraí. É isso mesmo? 2, 8. Não, então aqui, deixa eu só... É isso mesmo, que era 1, potência 1, cancelei isso. Então, menos 2 aqui. Então, aqui vai dar menos 48x, né? E menos 2 vezes 4x aqui vai ficar menos 8x, vezes menos 6x aqui, ó, vai ficar mais 48x ao cubo. Então, vai dar isso aqui sobre, né, sobre o 2x ao quadrado mais 2 elevado ao cubo. Deixa eu só conferir aqui se eu... Então, 12x aqui, multipliquei esse. Isso, então vai dar isso aqui. E aí depois substitui o x por 1, né? Então, fica a critério aí, segunda derivada de 1.
fica a critério. Não precisava desenvolver isso aí não, até porque já deu o valor de x. Tem exercícios que vai precisar desenvolver porque, por exemplo, quando você estiver trabalhando aqui esse exercício de fazer gráfico, aí você vai precisar desenvolver por conta do exercício, né? Mas caso contrário, é só substituir aqui por 1, ó. Vai ficar menos 24, menos 24, menos 48, mais 48, substituindo x por 1. Embaixo por 1 aqui vai ficar 2 mais 2, 4, 4 ao cubo. Cancela esse com esse aqui, ó. Então aqui vai ficar menos 48 sobre 64. Isso aqui dá para simplificar. Aí simplifica até onde der para simplificar. Sempre que for dar uma resposta em fração, você coloca a fração irredutível. Quer dizer que não dá mais para simplificar. Então você vai simplificando até onde der para simplificar aqui, né? Agora, às vezes substituir lá em cima é mais fácil, por exemplo. Por quê? Porque ó, se você substituir isso aqui, o x por 1, aqui já vai zerar. Então essa parte aqui já vai zerar toda. Ó. Aí vai ficar mais fácil para resolver o exercício, né? Então aí fica a critério. Então é um exercício bem simples esse aí, né? Como eu disse na web anterior, vai ter um grupo 1 que é só desse tipo de exercício aí, ó. Achar a segunda derivada, derivada de uma função, achar extremo absoluto e por aí vai. Além disso, né, tem essa parte aí de otimização. Então a gente tem uma parte de otimização aí, né, que é para achar máximo e mínimo. Então esse aí, como taxa de variação também é uma parte um pouco mais complicada, né? Tem muitos alunos que acham um pouco mais complicado, porque geralmente são exercícios que você tem que gerar uma fórmula para trabalhar com ela, né? Então vou fazer alguns aí também. Então peguei uns exercícios também da prova do ano anterior. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, gente, pode ficar à vontade aí, que eu estou acompanhando o chat aqui. Vocês estão me escutando aí, gente? Só para... Não, beleza. É porque quarta-feira estava caindo aí. Então, olha só, esse exercício 3 aí, por exemplo, é um exercício de otimização, né? Então, falando com 80 metros de cerca, um fazendeiro deseja circundar uma região retangular junto a um rio para confinar alguns animais. Aí está falando aí, ó, o lado da região retangular junto à margem do rio não vai ser cercado. E está perguntando quais são as medidas, né, da região para que a área cercada seja a maior possível. Então está falando aqui, ó, para que a área seja a maior possível. Então nós queremos otimizar a área. Então para isso você vai ter que primeiro encontrar uma equação para essa área aí. Vou chamar aqui, por exemplo, esse lado aqui eu vou chamar de x. Vou chamar esse lado aqui de y. Aqui no lado do rio, como o enunciado falou, não vai ter cerca, certo? Então a área, como é uma região retangular, a área vai ser a multiplicação do comprimento vezes a largura, é x vezes y, né? Então a área vai ser isso aí. Só que x vezes y a gente trabalha com duas variáveis. E não é o nosso caso, então a gente precisa transformar essa função que depende de duas variáveis em uma função de uma única variável. Então o exercício sempre vai trazer uma informação que vai te permitir fazer isso. Nesse caso, a informação que ele traz é que a gente tem 80 metros de cerca, ou seja, se eu somar esse lado e esse lado, tem que dar 80. Ou seja, 2x mais y, que é a soma dos três lados, tem que dar 80. Vou isolar aqui, tanto faz isolar o y ou o x, eu vou isolar o y, vai ser 80 menos 2x, e vou substituir isso nessa função aqui de cima. Então essa função agora aqui da área, ela vai depender apenas de x, porque ela vai ser x vezes, e no lugar do y, eu vou colocar o 80 menos 2x. Então vai ficar x vezes 80 menos 2x, né? Aí multiplicando isso aqui, então a equação que determina a área vai ser 80x menos 2x ao quadrado. Então essa é a função que determina a área para a qual nós vamos achar um ponto máximo, né? Que a gente quer que ela seja a maior possível. Então a gente vai derivar a função, derivada de 80x é 80, derivada de menos 2x ao quadrado é menos 4x, igual a zero para encontrar o ponto crítico. 4x é igual a 80,
x é igual a 80 dividido por 4, que é 20, né? 20 metros, né? Porque a gente tinha 80 metros de cerca. A questão aqui é o seguinte, você nem precisa fazer algum teste, como teste da segunda derivada, nesse caso, para mostrar que é um ponto máximo. Você só encontrou um ponto, então ele é máximo. Mas se quiser fazer, aí olha só, vou pegar a primeira derivada, que é isso aqui, e vou derivar de novo, ó, a segunda derivada da função. A segunda derivada da função, nesse caso aqui, vai dar quanto? Ó? Derivada do 80 é 0, derivada do menos 4x é menos 4. Como a segunda derivada está dando negativo, pelo teste da segunda derivada, quer dizer que esse ponto realmente é um ponto máximo. Então, como eu já achei o valor do x, só substituir aqui para achar o valor do y. Então, 80 menos, coloco 20 no lugar do x, menos 2 vezes 20 vai dar menos 40. Então, quer dizer que o y é 40 metros. Então, essas são as dimensões para a gente encontrar aí a área máxima para esse terreno aí. Agora, aqui é uma questão de chamar de... eu chamei esse de x, esse de y. Se a pessoa chamar um de k de y e esse de x, não faz diferença nenhuma. Né? Então, pediu as medidas, e essas são as medidas em metro. Né? Então, a resposta seria isso aí. Então, nesse caso, como eu disse, não precisaria. Né? Se a pessoa não quisesse, não precisaria nem fazer o teste da segunda derivada, porque, naturalmente, como você encontrou um ponto só, está falando de otimização ali, no caso máximo, então vai ser o ponto de máximo para essa função aí. Beleza? Alguma pergunta aí, gente? Também de otimização, né? Também foi um exercício da prova do semestre passado. Uma caixa com base quadrada, sem tampa, tem um volume de 32.000 centímetros cúbicos. Encontre as dimensões dessa caixa que minimizem a quantidade de material utilizado. Então, vai montar uma caixa. Vou fazer aqui um desenho. Então, a gente tem uma caixa lá, lembrando que ela não tem tampa aqui em cima, é uma caixa aberta, né? De base quadrada, ou seja, se eu chamar a largura de x, o comprimento também é x. A altura que eu vou chamar de y, né? Então, nós temos essas medidas aí. Olha só, ele quer que minimize a quantidade de material. A quantidade de material gasta, ela está relacionada com a área dessas partes aqui. É a área do fundo e essas áreas laterais aqui, já que aqui em cima é aberto. Então, a quantidade de material está associada à área. Então, qual seria a quantidade de material? O fundo, como é um quadrado de lado x, a área dele é x ao quadrado. Mas as partes laterais, todas elas têm x e y. Então, é x e y. Então, a área de cada uma delas é x vezes y. Como são 4, a da frente, a do fundo e as duas laterais, então vai ficar 4xy. Se ela não fosse aberta, se ela fosse fechada, a única diferença é que a mesma parte que seria gasta para fazer o fundo seria gasta para fazer a tampa, então seria 2x ao quadrado. Então, mais uma vez, nós temos aqui, né, uma fórmula que está dando a área, e nesse caso eu quero minimizar, ou seja, eu quero encontrar um ponto mínimo, né? Eu quero encontrar um valor de x e y que seja um mínimo. Porém, mais uma vez, a função é uma função de duas variáveis, aqui, ó, x e y. Então, eu vou usar outra informação que o exercício deu para poder resolver o exercício. Ele falou que o volume dessa caixa é de 32.000 centímetros cúbicos. O volume dessa caixa é a área da base vezes a altura, ou seja, x ao quadrado vezes y é igual a 32.000 aí, né? Aqui eu vou isolar o y, né? Vou colocar 32.000 sobre x ao quadrado e vou substituir naquela função ali de cima. Então, essa função agora vai ter só x, ó. Ela vai ser x ao quadrado mais 4x vezes y. E o y eu vou trocar por 32.000, né, x ao quadrado. Então, vai ficar assim. Então, aqui vai ficar a área, vai ficar x ao quadrado, mais cancela esse x com esse x aqui. 4 vezes 32.000 vai ficar 64, 128. Acho que é 128.000 sobre x. Porque ó, tem 2x aqui embaixo, né? Tem 2x ao quadrado, né? E aqui tem x. Eu vou cancelar um, vai sobrar x aqui embaixo. Mas como eu vou fazer derivada, eu vou passar esse x para cima e colocar ele para cima aqui como x é elevado a menos 1. Né? Então, fica a critério. Né? Eu coloquei já em cima ali porque eu vou fazer derivada direta. Se você quiser deixar embaixo para fazer regra da divisão, não tem problema. Deriva,
Aí quando você derivar essa função aqui, vai dar 2x, aqui vai dar menos 128.000 x elevado a menos 2, então desci o menos 1 multiplicando e subtraí 1 aqui em cima. Vou achar ponto crítico, então vou igualar isso aqui a zero, né? Então vai dar aqui, ó, 2x igual a 128.000. Aqui é negativo, passou para cá positivo. O x elevado a menos 2, agora eu já vou colocar aqui embaixo como x ao quadrado. X ao quadrado vezes x aqui vai ficar x ao cubo. E esse 2 vai passar para cá dividindo. 128.000 dividido por 2 vai dar 64.000. Raiz cúbica de 64.000 aí, ó. Então x é igual a 40. 40 o quê? Centímetros, porque o volume lá em cima era 32 centímetros cúbicos, né? 32.000 centímetros cúbicos. Então você já pode afirmar que isso é o ponto mínimo. Mas se você quiser verificar, faz o teste da segunda derivada. Então aqui, ó, você pode pegar o teste da segunda derivada. Deriva isso aqui, ó, segunda derivada. Então aqui vai ficar a segunda derivada de 2x é 2. Né? A derivada disso aqui vai ficar menos 2 vezes menos 128.000, vai ficar mais 256.000. Tá. Mas eu acho que não deu para perder nada, não. Eu parei, eu estava falando dessa multiplicação aqui mesmo. Aí aqui ficaria sobre x ao cubo, ó. Então a segunda derivada dessa função daria isso aqui, ó. Se você substituir o 40 aqui, como é tudo positivo, vai dar um resultado maior do que zero. E como está dando um resultado maior do que zero, é ponto mínimo. Então é ponto mínimo, 40 realmente é o mínimo aí que a gente está procurando. Além disso, para achar o valor de y, é só pegar o 40 e substituir aqui no lugar do x, ó. Então y vai ser igual a 32.000 dividido por 40 ao quadrado. Aí faz essa conta aí, né, que vai dar 32.000, 40 aqui vai dar 1.600, né? Acho que é isso mesmo. Aí vai dar 20 aqui, ó, y é igual a 20 centímetros. Então essas são as medidas aí, né? Então esses exercícios de otimização, também os exercícios de taxa de variação, e muitos deles vocês vão ter que gerar a fórmula, né, para poder fazer as contas aí. No caso aqui, deu uma situação, né, envolvendo essa caixa aí com a base quadrada aí, né? Mas aí isso vai variando. Situação, pode falar de cilindro, pode falar de um monte de outra coisa aí, né? Então, para cada exercício vai demandar uma interpretação aí. Outro exercício de otimização aqui, ó, que também caiu na prova do semestre passado. Ache os pontos dessa função que estão mais próximos da origem. Deixa eu fazer aqui também. Então a ideia desse exercício aqui é o seguinte. Ali é uma parábola, mas eu vou fazer aqui como se fosse um gráfico qualquer. Só para vocês entenderem aqui. Aí tem a função lá e a origem, esse ponto que é o 0, 0. Então para cada ponto da função existe uma distância até a origem, né? Aí o exercício está perguntando qual dos pontos dessa função essa distância é menor, né? Porque a ideia aqui é ponto mais próximo. Então nós estamos falando de distância, né? Porque falar aqui de ponto mais próximo é falar de distância, e não só de distância, da menor distância, né? Então nós estamos falando da menor distância. Então nós vamos ter que encontrar a equação da distância e achar o menor deles, né? o menor valor para ela, né? Então, até nesse sentido a gente tem que saber fazer a leitura do enunciado. E esse caso aí falou mais próximo. O que é o ponto mais próximo? É aquele que está menos distante. Então nós vamos encontrar, né, a função aí que determina a distância e encontrar seu ponto mínimo. Beleza. O ponto da função, né, todo ponto ele vai ser escrito como x e y. Mas o ponto dessa função específica eu posso escrevê-lo como x e no lugar do y usar isso aqui, ó, o 1 mais 2x ao quadrado. Todo ponto dessa função ele pode ser escrito dessa forma, né? A origem é o ponto 0, 0. Então, como calcular a distância entre esses dois pontos? Então, aí é lembrar de fórmula. A distância, nesse caso, ela vai ser dada como raiz, aí faz a coordenada x menos a coordenada x ao quadrado. Então, x menos 0 dá x, ao quadrado vai ficar x ao quadrado.
e a coordenada y menos a coordenada y ao quadrado. Então vai ficar 1 mais 2x ao quadrado, que é essa coordenada aqui, menos o zero, então vai dar ela mesma ao quadrado. Soma esses dois resultados e tira a raiz. É assim que a gente calcula a distância, como a gente aprende lá na geometria analítica no ensino médio, né? Então, coordenada x menos coordenada x ao quadrado, mais coordenada y menos coordenada y ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, então já vou colocar até aqui, ó, que a distância só está escrita em função de x. A única variável que tem aí é o x, certo? Então isso aqui vai ficar raiz de x ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, então vai ficar assim. E aí a fórmula, então, a distância vai ficar raiz de 4x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1. Então essa é a função, né, que a gente vai calcular o ponto mínimo aí. Para fazer a derivada dela, para fazer a derivada da função da distância, eu vou escrever isso aqui na forma de potência. Então vai ficar assim, ó, 4x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1 elevado a meio. E vou derivar isso aqui, então. A derivada, então, vai ficar assim, ó. Então, pego o meio, desce multiplicando. Então, vai ficar meio. 4x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1. Em cima, meio menos 1 vai ficar menos meio. Derivada pela regra da cadeia. Então, derivei a parte de fora sem mexer na parte de dentro. E a parte de dentro eu derivo aqui na frente, ó. Derivada da parte de dentro, aqui vai dar 16x ao cubo. Derivada de x ao quadrado, 5x ao quadrado é 10x. Derivada de 1 é 0, então a derivada vai dar isso aqui, certo? Vou só organizar isso aqui para poder igualar a zero. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 16x ao cubo mais 10x sobre 2, que é esse aqui. Isso aqui, como está com potência negativa, vai passar para a parte de baixo. Então vai passar para a parte de baixo como raiz de 4x à quarta mais 5x ao quadrado mais 1. Então vai ficar assim. Aqui é o seguinte. Então essa é a derivada. Eu vou igualar isso aqui a zero. Uma fração só dá zero quando o numerador for zero. Ou seja, basta que isso aqui seja igual a zero. Então eu vou colocar isso aqui embaixo, ó. 16x ao cubo mais 10x igual a zero. Colocando aqui o x em evidência, aqui vai ficar 16x ao quadrado mais 10 igual a zero. Então, aqui nós vamos achar aqui o seguinte, ó. Para a multiplicação dar zero, um dos dois termos tem que ser zero pelo menos. Então, ou x é igual a zero, ou 16x ao quadrado mais 10 igual a zero. 16x ao quadrado mais 10 igual a zero vai ficar x ao quadrado igual a menos 10 sobre 16. Como a gente está trabalhando dentro dos números reais, não tem como um número ao quadrado dar um resultado negativo. Então, aqui não gerou resultado nenhum. Então, o único resultado que eu tenho é x igual a zero. Então, o ponto que eu estou procurando, ele tem coordenada x igual a zero. Aí eu vou voltar lá em cima. Aqui, ó, o ponto que eu estou trabalhando da função é esse aqui, ó. Então, o ponto dessa função, né, que está mais próximo, é colocar no lugar do x o zero. Então, vai dar o ponto 0. Colocando 0 no lugar do x, aqui vai dar 0 mais 1, vai dar 1. Ó. Então, a resposta é o ponto 0, 1, certo? Então, esse que é o ponto, né, que é o ponto mais próximo da origem que pertence a essa função aí. Né? Então, é o ponto 0, 1. Não é difícil, não é teoricamente, a gente não precisava nem fazer conta para verificar que isso é verdade. A função, só para vocês entenderem o que eu estou falando, a função é 1 mais 2x ao quadrado. Olha só, 2x ao quadrado é uma parábola, certo? É uma parábola que tem o vértice aqui, ó, passando aqui no zero. É uma parábola virada para cima que estaria assim. Quando eu somo 1 a ela, né, o que acontece a essa parábola? Se eu somo 1, ela tem uma alteração em relação ao eixo y. Ou seja, no lugar de passar no ponto 0, ela vai passar aqui no ponto 1. E esse é o ponto vértice, ó, é o ponto mais baixo. Então, a distância, né, a menor distância vai ser justamente esse aqui, ó, esse cara aqui, que é o ponto 1. Ó. Então, é o ponto que está sobre o eixo y no ponto 1. Então, é justamente o 0 e 1. Né? Mas não é todo exercício de distância que dá para você fazer esse tipo de análise. Né? Esse aí, particularmente, dá. Né? Mas
Então, com certeza, vai ter um exercício de otimização na prova, né? Isso aí vai depender no sorteio daqueles grupos lá, qual o exercício. Então, vai ter lá acho que são uns 10 exercícios que eu coloquei de otimização. Então, na hora de sortear lá, vai caber assim, né, a cada um exercício diferente. Coloquei também esse exercício aí, que também foi um exercício da prova anterior, que também vai ter nessa prova, com certeza, que pede para fazer o gráfico, mas pede um monte de outras coisas, né? Vou fazer aqui uma dessas aqui. Então, esse tipo de exercício aí, ele com certeza, né, vai cair na prova. Então, tomar muito cuidado, que geralmente é um exercício que vale mais ponto, porque pede mais coisas, só que as coisas estão correlacionadas, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que pede nesse exercício aí é a primeira derivada, né? Aqui eu vou até pegar o enunciado aqui. Primeira coisa que pede aqui é a primeira derivada. Se você erra a primeira derivada, você já errou a segunda, você já errou ponto crítico, você já errou intervalo de crescimento, decrescimento, ponto. Você já errou um monte de outras coisas, inclusive o gráfico. O gráfico, só para vocês entenderem até como que é corrigido no exercício desse, o gráfico só é corrigido se tudo aqui para cima estiver certo, né? Se alguma coisa aqui para cima estiver errado, né? Dependendo do que tiver errado, vai gerando um monte de erro daí para frente. Não tem como, por exemplo, o seu gráfico estar certo se você faz a primeira derivada errada, né? Então, nem chega a corrigir gráfico. Então, a correção dela é feita gradativamente. Você errou, por exemplo, ponto crítico. Aí você vai errar intervalo de crescimento e decrescimento. Você vai errar ponto extremo. Você pode também acertar a análise da concavidade, porque um não interfere no outro. Pode acertar a síntota, mas já errou o gráfico da função. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nesse tipo de exercício aí. Então, vamos lá. Primeira derivada dessa função aqui. Ó. Primeira derivada dessa função, regra da divisão, deriva a parte de cima, então vai dar menos 2x, repete a parte de baixo, que é x mais 1, menos, aí faz o contrário, deriva a parte de baixo, repete a parte de cima, sobre a parte de baixo ao quadrado. Né? Então, derivei a parte de cima, repeti a parte de baixo, menos, derivei a parte de baixo, repeti a parte de cima. Fazendo a conta aqui, ó, aqui vai dar menos 2x ao quadrado, mais x ao quadrado. Então, menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. E aqui, menos 2x. Então, vai ficar assim a primeira derivada. Daqui eu já consigo calcular a segunda derivada. Então, a segunda derivada aqui, ó, fazendo pela regra da divisão aqui, então vai ficar, deriva a parte de cima, menos 2x menos 2, vezes a parte de baixo, menos, aí faz o contrário, deriva a parte de baixo, a derivada disso aqui vai dar 2 vezes x mais 1 elevado a 1, né? Derivando a parte de dentro, a derivada da parte de dentro aqui vai dar 1, então nem precisa colocar, e repete a parte de cima, então vai ficar assim, sobre a parte de baixo ao quadrado. Como ela já estava elevada ao quadrado, ela vai ficar elevada à quarta. Eu vou simplificar aqui, ó, x mais 1 aparece aqui, x mais 1 aparece aqui, x mais 1 aparece aqui, vou tirar o menor deles, que é esse aqui, ó, elevado a 1. Então, vou tirar 1 aqui, dos 2 que tem aqui eu vou tirar 1, vai sobrar 1, dos 4 que tem aqui eu vou tirar 1, vai sobrar 3. Então, a segunda derivada vai ficar aqui, ó, menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 1, menos 2x. Menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Aqui, ó, menos 2 vezes menos x ao quadrado vai ficar mais 2x ao quadrado. E menos 2 vezes menos 2x vai ficar mais 4x. Tudo isso sobre x mais 1 ao cubo. Menos 2x ao quadrado cancela com 2x ao quadrado. Menos 2x com menos 2x dá menos 4x, cancela com mais 4x. Ou seja, a segunda derivada então dessa função deu menos 2 sobre x mais 1 ao cubo. Então essa é a segunda derivada da função. Né? Então vou só copiar aqui as duas derivadas aqui. Ó. Então a segunda derivada deu menos 2 sobre x mais 1 ao cubo. E a primeira derivada deu menos x ao quadrado menos 2x, menos x ao quadrado menos 2x, sobre x mais 1 ao quadrado.
Então, tem a primeira e a segunda derivada. Deixa eu pegar a função aqui também. Trazê-la para cá. Então, continuando aí, ó. Aí lá, a letra C pede para achar ponto de interseção. Então, a letra C pede... Então, isso aqui é a letra A. Isso aqui é a letra B. A letra C pede para achar ponto de interseção. Aí, ponto de interseção com o eixo Y é só fazer x igual a zero. Mas se eu faço x igual a zero, o y também dá zero. Ó. E fazer y igual a zero é pensar em quando que essa função aqui pode zerar. É só se o numerador for zero, ou seja, o único ponto de interseção é a origem, que é o ponto 0, 0. Então, esse é o único ponto de interseção. Beleza? Letra D. Aí a letra D, se eu não me engano, pede para encontrar ponto crítico. Então, a letra D pede para encontrar ponto crítico. Ponto crítico a gente encontra com a primeira derivada. Então, vou pegar isso aqui, né, igualar a zero. Só que isso aqui é uma fração. Então, não precisa igualar toda a fração a zero. Basta igualar o numerador a zero. Menos x ao quadrado menos 2x igual a zero. Vou colocar menos x em evidência. Aqui vai ficar assim. X menos 2 igual a zero. Então, nós temos dois pontos críticos para essa função. O x igual a zero e o x igual a 2. Então, nós temos esses dois pontos críticos. Aí pede para fazer uma análise onde a função é crescente, onde a função é decrescente. Então, muito cuidado para fazer essa análise. Olha só. Eu vou fazer aqui uma reta, simbolizando a reta dos números reais. Vou voltar aqui na função original para mostrar para vocês uma coisa. Olha, essa função aqui, no domínio dela, ela tem um problema. Ela não aceita que o x seja igual a menos 1. Porque se eu colocar menos 1 aqui embaixo, menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, na hora de fazer o estudo de sinal, eu vou vir aqui, vou colocar uma bola aberta aqui, ó. Uma bola aberta aqui, em cima do ponto menos 1. Isso tem que constar, né, na hora de você fazer a análise. Porque se você não colocar isso, você está analisando uma função diferente. Porque essa aqui ela tem um problema no menos 1. Então tem que vir aberto aqui. Ó. Aí eu vou marcar os pontos aqui. Ó. O x igual a 0. É isso mesmo. Aqui só um errinho aqui, gente. Aqui se eu coloquei o menos em evidência, aqui é mais 2. Tá? Ó. Então aqui é menos 2. Só um errinho que eu coloquei o menos em evidência. Ó. Então o menos dos 2 eu coloquei aqui fora. Então, eu vou marcar esses dois pontos aqui. Eu vou marcar aqui o menos 2 e vou marcar aqui o 0. Então, vou fazer o estudo de sinal nessa função aí. Lembrando que o estudo de sinal ele é feito a partir da primeira derivada. Olha só, o denominador para elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, quem vai determinar o sinal é o numerador. O numerador é uma parábola virada para baixo. A parábola virada para baixo, como a raiz dela a gente encontrou aqui, que é o menos 2 e o 0, ela viria aqui assim, ó, e passaria para cá. Ou seja, aqui ela é negativa, aqui ela é positiva, positiva ou negativa. Você pode fazer isso também testando valor. Ó. Pega um valor maior do que 0, substitui aqui, faz a conta, aí você vai encontrar um resultado negativo. Pega um valor entre menos 1 e 0, substitui aqui, você vai achar um valor positivo e assim por diante. Então, aqui ela é decrescente. Aqui ela é crescente, aqui ela é crescente e aqui ela é decrescente. Né? Então, você vai colocar assim, ó, onde ela é crescente. Então, ela é crescente, aí eu erro. Se você não colocar esse menos 1, você vai falar que ela é crescente do menos 2 até o 0. Só que ela não é crescente do menos 2 até o 0. Ela é crescente do menos 2 até o menos 1 aberto, porque o menos 1 não faz parte do domínio, e do menos 1 até o 0 fechado. Então, obrigatoriamente tem que vir assim, ó. E onde que ela é decrescente? Antes do menos 2, ou seja, de menos infinito até o menos 2, e do 0 para frente. Ó. Então, do 0 até o mais infinito. Então, isso aí é onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Letra F. Letra F. Pede para determinar os pontos extremos. Onde é ponto máximo, onde é ponto mínimo. Então, olha só, letra F aqui, ó. Onde tem ponto extremo, né? Onde tem ponto máximo, onde tem ponto mínimo. Então, você pode fazer o seguinte, olha, você pode fazer o teste da primeira derivada. Aqui, ó, no ponto menos 2, ela desce para depois subir. Então, o menos 2 está aqui embaixo, ó. Então, para x igual a menos 2, você tem um ponto mínimo. Só para a gente montar o gráfico depois, se x for igual a menos 2, não é difícil de fazer. Aí vai lá na função original. Se você substituir o x aqui por menos 2 e você fizer essa conta ali, você vai descobrir que o y é igual a 4. Né? Então, o y é igual a 4. Então, esse ponto aqui
é um ponto mínimo. Por que ele é um ponto mínimo? Porque desceu para chegar nele e depois subiu. O menos 1 não é ponto extremo. O 0, a função subiu para chegar nele e depois desceu. Então, quando o x é 0, se você voltar aqui na função e substituir o x por 0, o y também vai dar 0. Então, quando o x é 0, o y é 0. Então, isso é um ponto máximo. Então, esse aqui é um ponto mínimo e esse é um ponto máximo. Então, isso nós vamos marcar também no gráfico depois. Além disso, pediu para fazer uma análise da concavidade. A análise da concavidade depende da segunda derivada. Ó. Isso é a letra G. Então, a análise da concavidade é o seguinte. Ó, aqui não tem como dar zero. Se tivesse algum valor que fizesse essa fração dar zero, eu marcaria ele aqui. Então, o único valor que eu vou marcar aqui, ó, de novo, é o menos 1 aberto, porque não pertence ao domínio dessa função. Se eu pegar um valor maior do que o menos 1, por exemplo, o 0, e colocar o 0 aqui, ó, 0 mais 1 é 1 ao cubo, vai dar um resultado positivo, dividido por um valor negativo, vai dar um resultado negativo. Então, quer dizer que aqui ela é côncava para baixo. Ó, Então, do menos 1 até o mais infinito, aí você vai colocar côncava para baixo. Se eu pegar um valor menor do que menos 1, por exemplo, menos 2, colocar aqui vai dar negativo, ao cubo é negativo, negativo com negativo é positiva. Ou seja, do menos infinito até chegar no menos 1, ela é côncava para cima. Então, escreve isso lá. Beleza. O ponto de inflexão, nesse caso, não existe. Então, eu vou colocar aqui, não existe ponto de inflexão. Por que não existe ponto de inflexão? O ponto de inflexão é onde tem a mudança de concavidade. Beleza. Aqui, ó, no menos 1, tem mudança de concavidade. Mas ele não pertence ao domínio. Então, o ponto de inflexão é um ponto do domínio onde você tem a mudança na concavidade da função. Beleza? Além disso, pede também para encontrar a assíntota. Então, a assíntota dessa função aqui, ó. Deixa eu puxar ela para cá. A assíntota dessa função aqui, a assíntota vertical, então aí a letra H, Então, a assíntota vertical, letra H, é o valor que zera o denominador aqui, ou seja, x igual a menos 1. E aí você vai calcular o limite daquela função ali, quando x tende a menos 1 pela esquerda. Como a gente tem que fazer gráfico, eu já vou fazer os dois aqui já. Ó. Limite da função quando x tende a menos 1 pela direita. Aqui, ó, se eu substituir menos 1 no lugar do x aqui vai ficar menos 1 sobre 0. E aqui vai ficar menos 1 sobre 0, Porque menos 1 ao quadrado é 1, com esse menos fica menos 1. Se eu pegar um valor menor do que menos 1 e colocar aqui, por exemplo, menos 2, menos 3, aqui vai dar negativo. Se eu pegar um valor maior do que o menos 1 e colocar aqui, vai dar um resultado positivo. Assim, aqui vai dar mais infinito e aqui vai dar menos infinito. A assíntota horizontal. Não existe assíntota horizontal. Por quê? Porque quando você for calcular o limite dessa função com x tendendo a mais ou menos infinito, o x maior está no numerador. Ó, o x maior. A maior potência de x está no numerador. Então, isso aqui vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Então, não existe assíntota horizontal. Então, aí nós achamos todas as informações. Então, só com essas informações é que é possível montar o gráfico. Então, eu vou montar o gráfico aí. Ponto de inflexão pode dar o mesmo ponto da assíntota vertical? Não pode, porque a assíntota vertical é sempre um ponto que não pertence ao domínio. A assíntota vertical é sempre um ponto que não pertence ao domínio. E um ponto de inflexão é sempre um ponto do domínio. A assíntota vertical, por exemplo, nesse caso aqui, é o x igual a menos 1. Ó. Quando você for montar seu gráfico aqui, ó, x igual a menos 1, você vai fazer uma linha pontilhada nele aqui. Ó. Por quê? Porque o gráfico não pode passar aqui. Não vai encostar aí. Então, aqui a única assíntota que a gente tem é essa aí. Pontos que eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui o ponto de interseção, que é o 0, 0. Opa, peraí. Aqui, ó. O ponto 0, 0, que é o ponto de interseção. E vou marcar esses pontos aqui, ó. Menos 2 e 4 e 0 e 0. Então, são só dois pontos aí. Então, menos 2 com 4, Então, vamos pegar aqui, ó. O menos 2 está aqui, Menos 2. O 4 está aqui em cima, assim, ó. 4. Então, aqui a gente tem um outro ponto. Aí o gráfico aqui não vai ficar muito bem feito, não, porque eu estou fazendo aqui na mesa digitalizadora. E o outro é o 0, 0. Então, é o 0, 0. Então, olha o que vai acontecer. A gente já sabe que esse ponto aqui é mínimo, Então, o gráfico vai estar aqui em cima. Esse ponto aqui é máximo, então o gráfico vai estar aqui embaixo.
Então, olha só, se você observar a função, olha só, a questão de crescer ou decrescer, ela desce até chegar no menos 2, depois ela sobe, né? E antes do menos 1, ela sempre tem a concavidade para cima. Então, vou voltar lá. Ó. Então, ela vai descer até o menos 2. Então, ela vai descer até o menos 2. Então, ela vai vir aqui assim, descer, vai bater nele aqui e daqui vai subir, porque a partir daqui ela é crescente, ó. Só que como isso aqui é uma assíntota, ela vai se aproximando aqui, ó. Beleza? Então a gente tem isso. Aí para confirmar, você pode observar lá na assíntota. Olha só. Quando o x se aproxima de menos 1 pela esquerda, a função está tendendo a mais infinito. Vamos lá. Ó. Quando o x se aproxima de menos 1 pela esquerda, a função está tendendo a mais infinito. Na hora de fazer o gráfico, tem que tomar alguns cuidados, né? Primeiro cuidado, ó. Isso aqui não pode encostar. Não pode encostar. Se encostar, deu problema. Outra coisa, outro erro comum na hora de fazer o gráfico aqui, ó. A pessoa, às vezes ela vem aqui, ó, né? Aí ela pega esse ponto que está ali, ó, que é o menos 2 e 4, que está aqui, e aqui tem a assíntota, né? Aí ela faz tipo uma parábola aqui assim, ó. Não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque se fosse uma parábola, você tinha uma assíntota aqui e tinha outra aqui, ó. Então não é uma parábola. Então do lado de cá, ó, ela é mais aberta, ela vai vir mais aberta para cá. Aí não tem problema se você colocar aqui, se você colocar aqui, se você colocar assim. Só não coloca assim numa parábola, porque não é parábola. Né? O lado de cá, ó, o lado direito aqui dessa parte de cima aqui, ó, tem uma assíntota aqui e aqui não tem. Esse gráfico então ele vai para lá, né? Porque se ele subisse reto aqui, ele teria outra assíntota e não tem, né? Então o que acontece do lado de cá agora? Depois do menos 1. Depois do menos 1, então vamos ver aqui, ó. Depois do menos 1, a concavidade é para baixo. E depois do menos 1, aqui, ó, depois do menos 1, ela vai subir até chegar no zero e do zero depois ela vai descer. Então, aí a gente vai ver isso aqui, ó. Então, o gráfico aqui ó, vai subir. Deixa eu só fazer isso, continuar aqui. O gráfico vai subir até chegar no zero, só que não pode encostar aqui, ó. Então, é assíntota, né? Então, vai vir alguma coisa aqui assim, a concavidade voltada para baixo, ó. Ele vai bater nesse ponto e, como a gente viu lá, depois ele vai decrescer. E aí vai ter que decrescer mais aberto para cá, ó. Por que ele vai ter que decrescer mais aberto? A mesma coisa. Se eu descer igual uma parábola aqui, teria outra assíntota, que não tem. Ou seja, o gráfico dessa função vai ser isso aqui, ó. Então, a montagem do gráfico, geralmente, não é algo muito simples, porque, de forma geral, o pessoal não está muito acostumado a fazer esses gráficos, né? Mas, então, é uma série de contas. Olha só o monte de conta que a gente faz aqui. Deixa eu ver se tem como reduzir aqui. Então, olha só aqui, ó. Eu comecei fazendo a primeira derivada, então é uma conta. Se errou essa conta aqui, basicamente, a única coisa, se você errar a primeira derivada, a única coisa que tem como acertar depois é o ponto de interseção e a assíntota. O resto tudo está errado, né? Então fiz a primeira derivada, depois fiz a segunda derivada, depois achei o ponto de interseção, que já é aqui, né? Aí depois achei os pontos críticos. Aí lembrar que para achar ponto crítico tem que usar a primeira derivada, que é essa aqui. Pega ela igual a zero, pega ela e vê onde ela não existe. Depois acha onde ela é crescente e decrescente. Já fez isso? Usa o teste da primeira derivada para ver onde tem ponto máximo, ponto mínimo. E por aí vai, né? Então, é um exercício que demanda mais organização, né? Mas é um exercício que vai ser cobrado. Então, com certeza, na prova vai ter isso aí. Vou fazer mais um aí, ó. E a questão é o seguinte, gente. A gente tem que trabalhar essa visão da gente mais geométrica, porque quando vocês forem fazer função de várias variáveis, esses gráficos que a gente faz aqui em função de duas variáveis, você vai ter que montar, por exemplo, em função de três variáveis. Você imagina ainda ter que ter a visão tridimensional para você montar um gráfico. Então, quer dizer que vai só ampliando os conceitos trabalhados, né? Então, é por isso que a pessoa tem que fazer um cálculo bem feito, né, para conseguir dar conta do curso depois. Né? Se a pessoa passar por cálculo 1 sem saber bem a matéria, isso vai atrapalhar muito ela ao longo do curso dela. Aqui, ó, essa função aqui, ó, é a mesma coisa da outra, pede para calcular as mesmas coisas, né? Eu já vou escrever ela na forma de potência aqui, porque a gente vai ter que fazer as derivadas, né? Então, a primeira derivada dessa função, aqui regra da cadeia, desce 1/3 multiplicando, né? Subtrai 1 aqui em cima, 1/3 menos 1 vai ficar menos 2/3. A derivada disso aqui faz aqui na frente, né? Mas aí não precisa colocar nada porque vai dar 1. Então essa é a primeira derivada, eu só vou organizar ela aqui, ó. Então aqui vai ficar 1/3. Como a potência é negativa, vai passar para a parte de baixo. Então vai ficar raiz cúbica
Vai continuar a raiz cúbica, porque aqui embaixo é 3. E aqui vai ficar x menos 1 elevado ao quadrado. Então, essa é a primeira derivada. Calcular a segunda derivada. Vou pegar daqui, ó. Segunda derivada, né? Vou pegar, como 1/3 é constante, que está multiplicando, então ela vai só repetir. Vou pegar o menos 2/3 e vou descer multiplicando. Menos 2/3 vezes 1/3 vai ficar menos 2 sobre 9. E aqui eu vou subtrair 1, ó. Então, mas depois que eu vi que caiu aí a tela, eu não falei nada, não. Eu vou continuar aqui. Então, eu estou fazendo a segunda derivada. Então, ó, peguei o menos 2/3, desci multiplicando, vou subtrair 1 aqui em cima, ó. Menos 2/3 menos 1 vai ficar menos 5/3. A derivada da parte de dentro faz na frente, mas vai dar 1. Então, a segunda derivada vai ser isso aí, ó. Menos 2 sobre 9. E aí vai vir para baixo, porque deu negativo. Raiz cúbica de x menos 1 à quinta. Como aqui dentro deu um valor maior do que aqui, daria até para simplificar. Mas não precisa simplificar, porque aí vai ficar mais difícil de você mexer. Deixa assim, porque vocês vão ver depois que vai ser bem fácil para mexer com essa função. Aí, ó, pede para achar a interseção com o eixo. Então, vem cá, vou colocar aqui só a função para a gente achar a interseção com o eixo. Ó. A função é y é igual a raiz cúbica de x menos 1. Então, vamos lá. Primeiro, achar a interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y é só fazer x igual a 0. Se eu fizer x igual a 0, colocar 0 aqui, ó, 0 menos 1 dá menos 1, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Então, ele vai passar nesse ponto aqui. Ó. E o ponto de interseção com o eixo x é só fazer y igual a 0. É pensar qual o valor de x que zera isso aqui. Se o x for 1, zera isso aqui. Ó. Então, quer dizer, x igual a 1. Né? Teoricamente, você tem que fazer a conta. Né? Fazer essa conta aí, você igualaria isso a 0, raiz cúbica de x menos 1 igual a 0. Eleva os dois lados ao cubo, fica x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Né? Então, essa conta aqui que você faria para encontrar essa interseção. Então, a interseção é essa aqui, ó, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou partir para a letra D, que é para encontrar ponto crítico. Então, para encontrar ponto crítico, eu vou usar a primeira derivada. Então, a primeira derivada está aqui, ó. Letra D, encontrar ponto crítico. Então, tomar cuidado com o seguinte. Geralmente, o ponto crítico ele é encontrado na maior parte dos exercícios quando a gente tem a derivada dando zero. Só que nesse caso aqui, ó, a derivada não tem como dar zero. Não tem como a derivada dar zero. Porque essa fração só vai dar zero se a parte de cima for zero. Então, não tem ponto crítico nessa condição, da derivada ser igual a zero. Só que tem ponto crítico na outra condição, que a derivada não existir. Ó. A derivada não vai existir quando? Se você observar que a derivada é uma fração. Então, essa fração não pode ter no denominador dela o zero. Né? Aqui dentro pode até ser negativo, porque a raiz é cúbica, mas não pode ser zero. E se o x for igual a 1, aqui vai dar zero. Ó. E se aqui der zero, a gente tem um problema nessa derivada. E o 1 é um valor que pertence ao domínio. O 1 você pode colocar aqui. Ó. Então, quer dizer que existe ponto crítico. E o ponto crítico aqui ó, é o x igual a 1. Porque x igual a 1, essa derivada não existe. Então, nós temos um ponto crítico. Letra E. Pediu para calcular onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Então, eu vou vir aqui e vou marcar aqui ó, o ponto 1. Só que agora eu vou deixar o ponto 1 fechado, ó, porque ele pertence ao domínio. Ele é ponto crítico. Né? Se você observar a função mais uma vez aqui, ó, ela não tem problema nenhum no domínio dela. O domínio dela é real, ele aceita qualquer valor. Então, o único ponto que eu vou marcar na reta para fazer a análise de sinal é o 1. Por quê? Porque ele é ponto crítico. Mas se você observar a função, a primeira derivada, aqui é positivo. Aqui embaixo é sempre positivo. Por que é sempre positivo? Porque aqui está elevado ao quadrado. Ó. Elevado ao quadrado é um resultado positivo. Raiz cúbica de um número positivo é positivo. Multiplicado por 3 é um número positivo. Ou seja, ela é positiva aqui e ela é positiva aqui. Então, é uma função que é sempre o quê? Crescente. Então, ela é sempre crescente. Essa eu posso falar que é sempre crescente porque ela não tem problema nenhum né, de domínio. Então, eu posso falar que ela é sempre crescente. Se ela é sempre crescente, aí já responde a letra F. Ó. Então, ela não tem ponto extremo, não tem ponto máximo e não tem ponto mínimo. Ela é sempre crescente. Beleza? Letra G. Aí é para analisar a segunda derivada. A letra G
pede para a gente analisar a questão da concavidade. O zero não é com ponto crítico, porque, na verdade, para ser ponto crítico, a derivada tem que ser igual a zero ou a derivada não tem que existir. Se você colocar zero aqui para x, ó, você encontra um valor. Então, não é ponto crítico. O zero não quer dizer que o zero vai ser ponto crítico, não. Ponto crítico é ponto que faz a derivada ser igual a zero ou faz a derivada não existir. Se você substituir x por zero aqui, vai dar 1 sobre 3. Então, isso existe. Né? Então, achar ponto crítico, você não parte de ponto, você parte dos conceitos. É ver onde a derivada é zero e ver onde a derivada não existe. Né? Nesse caso aqui, a única condição é a não existência da derivada. Mas sempre ficar atento a essas duas condições. Derivada ser zero. Vai ter exercício, né? Pode ter exercício que você vai ter ponto crítico pela derivada ser igual a zero e pela derivada não existir. Né? Aquele primeiro que eu fiz só tinha ponto crítico da derivada sendo igual a zero. Esse só tem ponto crítico da derivada não existindo. Mas não tem essa condição assim. Sempre vai ser assim. Então isso vai variar de exercício para exercício. Letra G é analisar a concavidade. Para analisar a concavidade, você vai analisar a segunda derivada. Aí você tem que ver assim, existe algum ponto, algum valor de x que faça essa derivada ser igual a zero? Não. Existe um valor de x onde essa derivada não exista? Sim, 1. Então eu vou marcar aqui o 1, que é o ponto crítico lá da primeira parte. Então eu vou usar ele também. Aqui já é diferente. Olha só. Se eu pegar um valor maior do que 1, por exemplo, 2, e colocar ele no lugar do x, 2 menos 1 vai dar um resultado positivo. Elevado à quinta vai dar um resultado positivo. Raiz cúbica de número positivo é positivo, vezes 9, positivo. Negativo dividido por positivo dá negativo. Então, a concavidade aqui vai ser voltada para baixo, certo? Se eu pegar um valor menor do que 1, por exemplo, 0. Se eu colocar 0 aqui, 0 menos 1 dá negativo. Negativo elevado à quinta é negativo. Raiz cúbica de número negativo, negativo. Vezes 9, negativo. Negativo dividido por negativo, positivo, concavidade voltada para baixo. E esse caso aqui, ó, o ponto 1, como ele pertence ao domínio, voltando aqui, ó, 1 pertence ao domínio, você pode colocar ele aqui, ó. Então, ele é um ponto de inflexão. Então, nesse caso, o x igual a 1, ele é um ponto de inflexão. Então, ele é um ponto de inflexão porque ele pertence ao domínio e nele tem a mudança de concavidade, né? Letra H. A letra H pede para calcular a assíntota, mas nesse caso nós não temos assíntota. Por quê? Porque, primeiro, não se trata de uma fração, então não tem como ter assíntota vertical. Né? E se você fizer x tendendo a mais infinito ou menos infinito, vai dar mais infinito e menos infinito, então não tem assíntota. Então não precisa nem fazer conta para justificar. Quando não tiver, não precisa fazer conta. Né? Vou colocar só que não existe. E aí nós vamos usar essas informações para montar o nosso gráfico. Então, vou botar aqui os eixos. Vou marcar aqui os pontos de interseção. Os pontos de interseção aqui, ó, 0 e menos 1. Ou seja, vai passar aqui no eixo Y no ponto menos 1. 1 e 0, que é esse cara aqui, ó, 1 e 0. Aí a gente viu aqui que a função é sempre crescente. Então, quer dizer, ela vai vir sempre crescente aqui, ó, sempre crescente, sempre crescente. Só que não é uma reta. É uma curva. E aí essa curva vai ter concavidade voltada para cima até o ponto 1, que é esse cara aqui. Então aqui ela vai ser côncava para cima e do 1 em diante ela vai ser côncava para baixo. Mas cuidado com isso. Olha só, tem gente que erra porque a pessoa fala assim: "Ah, então é côncava para cima até chegar no". Aí a pessoa coloca assim, ó, o gráfico assim. Erro. Olha só, isso aqui está indicando que a função está subindo. E se ela está subindo, quer dizer que o comportamento dela seria assim, ó, decrescente e crescente. E a função a gente viu que ela é sempre crescente. Então, deixa eu só colocar o computador para carregar aqui. Então, na verdade, o errado está aqui. Ó. Então, aqui, ó, eu vou voltar aqui. Ó. O gráfico, na verdade, aqui ele vai vir assim. Ó. Ele é côncavo para cima, mas a função sempre crescente. Ó. Aqui está côncava para cima, côncava para cima. Isso não é uma reta, viu, gente? Aqui pode estar parecendo uma reta, mas não é reta, não. Vou até voltar aqui. É porque na mesa digitalizadora, às vezes é difícil fazer. Então, aqui, ó, tem uma curva aqui. Ó. Isso aqui tem uma curva.
uma curva. Então a função ela está sempre crescendo com a concavidade voltada para cima. Quando chega no ponto 1, tem uma mudança de concavidade. Ela estava com concavidade para cima e passa a ter concavidade para baixo. Ó, né? Aqui também, na hora que eu for fazer a mudança de concavidade, ela vai ser alguma coisa que assim, ó, que vai diminuindo para lá. Ó. Se você fizer uma volta nela e colocar para cá, ó, de novo, ela vai ter um lugar que ela é decrescente. E a gente não pode, ela é sempre crescente. Então isso aqui estaria errado. Então o gráfico seria alguma coisa assim. Se você jogar... Então olha só, só para vocês terem uma ideia, olha o gráfico como ficou aqui. Ó. Eu vou jogar aqui no GeoGebra, só para vocês verem o que vai acontecer. Às vezes o que vai mudar é a concavidade, assim, é a amplitude. Às vezes ela vai estar mais fechada, menos fechada. Vou colocar aqui só para vocês verem como que fica assim, é diferente. Mas o gráfico tem que ser assim, ó, sempre crescente. Às vezes lá vai estar a curva mais acentuada ou menos acentuada, né? Ó. Quer ver que eu vou colocar aqui, ó, y igual a x menos 1 elevado a 1/3. Opa, não, ficou errado. É raiz cúbica de x menos 1, é isso? Y igual x menos 1 elevado... Deixa eu botar em parênteses. Aí, assim. Olha só aí, ó, o gráfico como é na real. Ele é assim, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só como ele tem uma curva mais acentuada aqui, ó. O meu ficou assim aqui, ó. Então ele tinha uma curva mais acentuada. Mas isso aí é um erro. Não é um erro, isso é esboço do gráfico, né? Então ele tem uma volta mais acentuada. Mas, ó, crescente, crescente, concavidade voltada para cima. Chegou no 1, ó, concavidade voltada para baixo, mas ainda crescendo, né? Então esse é o esboço do gráfico, é uma ideia do que o gráfico é, né? Quanto o ponto é vazio, ele consequentemente não tem ponto de inflexão. Eu não entendi aí o vazio, mas talvez está falando bola aberta, né? Se a bola é aberta, ele não pertence ao domínio. Se não pertence ao domínio, ele não é ponto de inflexão. Né? Então, o ponto de inflexão, a condição inicial para ser um ponto de inflexão é ser ponto do domínio. Tem que ficar atento a isso. Ó. Tanto ponto crítico quanto ponto de inflexão. Os dois. Eles são pontos do domínio. Inicialmente são pontos do domínio. E aí cada um atende depois as restrições lá. Beleza? Então assim, é isso que eu ia apresentar aí dessa parte aí. O trabalho, então, é para ser entregue até na terça-feira. Quarta-feira eu vou fazer o web e vou resolver o trabalho. Né? E aí a gente tem prova. Aí na sexta-feira eu vou ficar para tirar alguma dúvida. E aí a gente tem prova no sábado de manhã. Alguma questão e alguma pergunta, gente?